Você não é ninguém. Entendeu? Posso acabar com tudo que você tem com um único telefonema. As palavras saíram da boca dele como lâminas, cada uma proferida com a intenção de cortar fundo. Maya sentiu o peito apertar, o ar ficando rarefeito, como se as paredes ao redor estivessem se fechando sobre ela. A temperatura havia caído drasticamente naquela noite. O vento frio batia nas janelas da loja de conveniência, fazendo o vidro tremer levemente. Maya estava prestes a trancar as portas quando a situação saiu completamente do controle. Era fim de semana prolongado, e o movimento tinha sido intenso durante todo o dia. Agora, às 23 horas, ela só queria terminar o fechamento e voltar para casa. Mas o destino tinha outros planos. Antes de seguir, me diz aí nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Fico emocionado em ver até onde nossas histórias chegam. E claro, deixa o like e comenta no vídeo dizendo o que está achando da história. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Isso ajuda demais o nosso trabalho. A noite estava silenciosa, daquelas em que cada som parece amplificado. Maya estava atrás do balcão, conferindo os valores do caixa e preenchendo a planilha de fechamento. Ela trabalhava ali havia 2 anos, desde que tinha conseguido se mudar para a cidade grande em busca de uma vida melhor. O salário não era grande, mas pagava o aluguel de um quarto simples e permitia que ela enviasse um pouco de dinheiro para a mãe que tinha ficado na cidade natal. Maya tinha 23 anos, sonhava em fazer faculdade de enfermagem e guardava cada centavo que conseguia economizar. Naquela noite, porém, seus sonhos pareciam muito distantes. O sino acima da porta tocou. Maya ergueu os olhos e viu um homem entrando com passos firmes e pesados. Era o oficial Turner, conhecido em toda a região pelo jeito agressivo de lidar com as pessoas. Ele tinha acabado de sair de uma discussão acalorada com um superior por causa de uma denúncia de abuso durante uma abordagem de rotina. Seu humor estava péssimo, e ele procurava alguém em quem pudesse descontar a frustração acumulada. Turner caminhou diretamente para o balcão, ignorando completamente o aviso luminoso que piscava na porta. Estamos fechando. Ele bateu a palma da mão no balcão, fazendo Maya dar um pequeno salto. Ainda dá tempo de comprar, não é? Ele disse, com um tom que não deixava espaço para negociação. Maya respirou devagar, tentando manter a compostura. Senhor, já passamos do horário. Estou finalizando o caixa. Se o senhor puder voltar amanhã pela manhã, Turner a cortou com um olhar gelado. Eu não te perguntei se estava fechando. Eu disse que vou comprar. E vai ser agora. Maya sentiu o coração disparar. Ela sabia que confrontar um policial podia ser perigoso, mas também sabia que havia procedimentos que precisava seguir. O gerente sempre deixava claro. Após as 23 horas, nenhuma transação podia ser registrada no sistema. Era a política da empresa. E descumprir isso significava demissão imediata. Senhor, eu realmente não posso abrir o caixa novamente. O sistema já foi fechado e enviado para o banco de dados. Ela tentou manter a voz firme, mas um leve tremor a atraiu. Turner deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela ao se inclinar sobre o balcão. Você acha que pode me dizer não? Sabe com quem está falando? Maya engoliu em seco. Ela podia sentir o cheiro de café velho e raiva emanando dele. Eu sei, senhor. Mas são as regras da empresa. Não tenho como mudar isso. Turner soltou uma risada amarga e curta. Regras. Uma caixa de loja de conveniência vai me ensinar sobre regras? Ele se inclinou ainda mais. E Maya instintivamente recuou meio passo. Do outro lado da loja, próximo à entrada dos fundos, o funcionário da manutenção, Sr. Evan, estava guardando os últimos equipamentos de limpeza. Ele era um homem de 50 e poucos anos, quieto e reservado, mas de bom coração. Ao perceber que algo estava errado, começou a caminhar lentamente em direção ao balcão, tentando avaliar a situação sem piorá-la. Maya viu Evan se aproximar pelo canto do olho e sentiu um alívio momentâneo, mas Turner também notou. Ele virou a cabeça bruscamente e apontou o dedo para o homem. Fica onde está, velho. Isso não é da sua conta. Evan parou imediatamente, hesitante. Ele trocou um olhar com Maya, que balançou a cabeça sutilmente, pedindo silenciosamente para que ele não se envolvesse. Ela não queria que outra pessoa sofresse consequências por causa dela. Turner voltou toda a atenção para Maya, e dessa vez seus olhos estavam ainda mais sombrios. Você vai reabrir esse caixa agora, ou eu vou ter que te ensinar o que significa respeitar a autoridade. Maya sentiu as mãos começarem a tremer.
Ela estava presa entre duas opções impossíveis. Se abrisse o caixa, violaria as normas da empresa e seria demitida. Se não abrisse, não tinha ideia do que aquele homem era capaz de fazer. Senhor, por favor. Eu só trabalho aqui. Não quero causar problema para ninguém. Tarde demais para isso. Turner bateu a mão no balcão novamente, dessa vez com força suficiente para fazer alguns objetos próximos chacoalharem. Você causou o problema no momento em que decidiu me desafiar. Maya sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente dele. Ela tinha orgulho, tinha dignidade, e não permitiria que aquele homem a despojasse disso. Mas então, sem qualquer aviso, Turner estendeu o braço por cima do balcão e segurou o pulso dela com força. O aperto foi brutal, e Maya não conseguiu conter um grito abafado de dor. Me solta! Ela tentou puxar o braço, mas ele apertou ainda mais. Você não manda em nada aqui. Você não é nada. Entendeu? Ele cuspiu as palavras, e Maya sentiu o medo se transformar em verdadeiro pânico. Evan deu um passo à frente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz grave e firme ecoou dos fundos da loja. Solte ela. Imediatamente. Todos congelaram. Turner largou o pulso de Maya e virou o rosto na direção da voz. Das sombras entre as prateleiras de produtos de limpeza, um homem começou a caminhar em direção ao balcão. Ele era alto, ombros largos, e se movia com uma confiança silenciosa e controlada que parecia fazer o ambiente ao redor ficar mais denso. Maya piscou várias vezes, tentando enxergar melhor. Ela não tinha visto aquele homem entrar. Ele usava uma jaqueta escura, calça cargo e botas resistentes. Seu rosto era calmo, mas seus olhos carregavam a intensidade de alguém que tinha visto situações que a maioria das pessoas só conhecia através de notícias. Quem é você? Turner perguntou, tentando recuperar o tom de autoridade na voz. O homem parou a cerca de 3 metros de distância, as mãos relaxadas ao lado do corpo, mas claramente preparado para qualquer movimento. Meu nome é Jordan, e você está cometendo um erro grave. Turner deu uma risada forçada e descrente. Erro? Você sabe quem eu sou? Eu sou policial. Posso te prender agora mesmo por interferência. Jordan não desviou o olhar nem por um segundo. Então me prenda. Mas antes, tire as mãos dela. O silêncio que se seguiu foi denso e sufocante. Maya mal conseguia respirar. Evan estava parado, segurando o celular no bolso, sem saber se deveria ligar para as autoridades. Turner, por sua vez, estava dividido entre a raiva e algo que começava a se parecer com dúvida. Ele observou Jordan atentamente, medindo o homem à sua frente. Havia algo nele, algo que não era comum em civis. A postura ereta, a calma inabalável, o controle absoluto da respiração. Turner tinha experiência suficiente para reconhecer quando estava diante de alguém com treinamento avançado, mas o orgulho ferido falou mais alto. Turner deu um passo em direção a Jordan. Você quer ser preso? É isso que você quer? Jordan não se moveu 1 milímetro. Não, mas você precisa sair daqui antes de cometer um erro que vai destruir sua carreira. A tensão no ar era palpável, como um fio de metal esticado ao limite, prestes a se romper. Maya olhava de um homem para o outro, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelos corredores vazios da loja. Turner cerrou os punhos. Ele estava acostumado a intimidar, a controlar situações, a fazer as pessoas se curvarem diante dele. Mas Jordan não se curvava. E isso o deixava ainda mais furioso. Você vai se arrepender disso. Turner disse, a voz baixa e carregada de ameaça. Jordan apenas inclinou a cabeça levemente para o lado. Talvez, mas não hoje. E foi então que Turner perdeu completamente o controle. Turner avançou com um soco direto, colocando todo o peso do corpo no movimento. Era um golpe que ele tinha usado inúmeras vezes em confrontos de rua, rápido e brutal, projetado para derrubar o oponente imediatamente. Mas Jordan simplesmente não estava mais ali. Ele desviou para o lado com um movimento tão econômico e preciso que parecia que o soco de Turner tinha errado sozinho, sem qualquer interferência. Antes que Turner pudesse compreender o que tinha acontecido, Jordan segurou o pulso dele com firmeza, girou o braço em um ângulo calculado, e em menos de 3 segundos, Turner estava de joelhos no chão frio da loja, o rosto contorcido de dor e choque. Maya cobriu a boca com ambas as mãos, os olhos arregalados. Evan deu um passo à frente, mas parou, completamente paralisado pelo que acabara de testemunhar. Jordan mantinha a pressão no braço de Turner, o suficiente para imobilizá-lo completamente,
mas controlada o bastante para não causar lesões graves. Você não sabe lutar de verdade, Jordan disse, a voz ainda absolutamente calma. Você só sabe usar força contra quem não pode se defender. Turner tentou se soltar, torcendo o corpo, mas cada movimento apenas intensificava a dor aguda no ombro e no pulso. Seu rosto estava vermelho, não apenas pela pressão física, mas pela humilhação de estar sendo dominado na frente de testemunhas. Me solta agora, seu... Ele tentou gritar, mas a voz saiu estrangulada pela combinação de raiva e orgulho despedaçado. Jordan olhou para Maya por cima do ombro. Você está bem? Maya, ainda tremendo, acenou com a cabeça lentamente. Estou. Obrigada. Jordan assentiu e, com um movimento controlado, soltou Turner. O oficial caiu para a frente, apoiando as mãos no chão gelado, respirando pesadamente. Ele ficou assim por vários segundos, tentando recuperar tanto o fôlego quanto o controle das emoções. Quando finalmente ergueu a cabeça, seus olhos estavam injetados de ódio puro. Você acabou de assinar sua sentença. Turner rosnou, levantando-se devagar. Eu vou inventar qualquer acusação e você vai apodrecer na prisão. Jordan não respondeu imediatamente. Ele apenas observava, esperando para ver qual seria o próximo movimento de Turner. E foi exatamente nesse momento que algo escorregou do bolso interno da jaqueta de Jordan. Um pequeno objeto metálico deslizou pelo chão de cerâmica polida e parou bem aos pés de Maya. Ela olhou para baixo e seu coração quase parou de bater. Era uma identificação oficial. Um distintivo militar de forças especiais. Maya pegou o objeto com as mãos trêmulas e leu a gravação na superfície metálica. Major Jordan Cole, Unidade de Operações Especiais. Turner também viu. Ele congelou completamente, o sangue parecendo drenar de seu rosto em questão de segundos. Seu olhar foi do distintivo para Jordan e de volta para o distintivo várias vezes. Não, isso não pode ser... Ele balbuciou, a voz agora desprovida de qualquer traço da autoridade anterior. Jordan estendeu a mão calmamente e Maya devolveu o distintivo. Ele o guardou de volta no bolso interno da jaqueta, sem pressa, sem drama. Pode ser. Turner deu um passo para trás, tropeçando levemente nas próprias pernas. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Agredir um oficial de forças especiais não era como brigar com um civil comum. Era um problema institucional sério, algo que poderia não apenas manchar, mas acabar completamente com sua carreira. Eu não sabia. Desculpa, Turner tentou se justificar, mas as palavras saíam fracas, desesperadas, patéticas. Jordan cruzou os braços sobre o peito. Isso muda alguma coisa? O silêncio foi a única resposta possível. Maya olhava para Jordan com uma mistura complexa de choque, alívio e profunda gratidão. Evan, ao fundo, finalmente relaxou os ombros tensos, percebendo que a ameaça havia sido neutralizada. Turner, de costas para a porta de entrada, tentou reunir os últimos fragmentos de sua dignidade despedaçada. Isso não vai terminar assim, ele disse, mas sua voz não tinha mais força alguma, apenas desespero mal disfarçado. Jordan deu um único passo à frente e Turner instintivamente recuou 2. Você tem 2 escolhas. Sair agora e refletir sobre o que fez, ou ficar e esperar que eu ligue para meus superiores e para os seus, e todos nós vamos juntos para a delegacia explicar por que você agrediu uma funcionária civil e atacou um oficial militar fora de serviço. Turner hesitou, o conflito visível em seu rosto. Ele olhou para Maya, que ainda segurava o pulso machucado, depois para Evan, que agora tinha o celular na mão, claramente pronto para gravar ou ligar para alguém. E então, sem dizer mais nada, Turner virou as costas bruscamente e saiu pela porta, empurrando-a com força. O som do vidro chacoalhando preencheu o silêncio pesado que se seguiu. Maya soltou todo o ar que estava segurando, sentindo as pernas ficarem fracas. Ela teve que se apoiar no balcão para não cair. Jordan se aproximou devagar, mantendo uma distância respeitosa. Você precisa registrar um boletim de ocorrência. Ele disse com firmeza, mas também com gentileza. O que ele fez não pode passar sem consequências. Maya olhou para ele, os olhos ainda brilhando de lágrimas contidas. Ele vai inventar alguma história. Ele disse que ia me destruir. Jordan balançou a cabeça. Não se você tiver testemunhas.
E se eu estiver lá para depor exatamente o que aconteceu? Evan se aproximou também, colocando a mão no ombro de Maya em um gesto paternal. Ele está certo. A gente não pode deixar isso passar em branco. Maya mordeu o lábio inferior, pensando. Ela tinha medo. Isso era inegável e compreensível. Mas também estava cansada de se sentir impotente, de aceitar passivamente os abusos. Está bem, ela disse, a voz ganhando firmeza pela primeira vez na noite. Eu vou fazer o boletim. Jordan assentiu aprovando. Eu vou com você. Garanto que tudo seja registrado corretamente. Maya olhou para ele e pela primeira vez esboçou um sorriso fraco, mas genuíno. Por que você fez isso? Você nem me conhece. Jordan deu de ombros. Não preciso conhecer. Só preciso saber distinguir certo de errado. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, esperando que o ritmo cardíaco de Maya voltasse ao normal. Evan trancou a porta da frente com chave e apagou algumas luzes, deixando apenas a iluminação de emergência acesa. A loja agora parecia um lugar completamente diferente do movimentado estabelecimento comercial que era durante o dia. Você estava aqui o tempo todo? Maya perguntou, a curiosidade finalmente superando o choque. Jordan balançou a cabeça. Entrei pouco antes do horário de fechamento. Ia comprar algo rápido, mas vi que vocês estavam encerrando. Ia sair, mas ouvi a voz dele e achei melhor ficar para garantir que estava tudo bem. Maya sentiu um nó na garganta. Se você não tivesse ficado... Ela não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Mas eu fiquei. Jordan disse simplesmente. E agora vamos garantir que ele responda por tudo que fez. Maya assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Evan ofereceu uma garrafa de água, que ela aceitou com gratidão. Depois de alguns minutos, os três saíram juntos pela saída dos fundos. A noite estava gelada, e a rua praticamente deserta parecia estranhamente hostil. Jordan acompanhou Maya até a delegacia mais próxima, onde ela registrou formalmente o boletim de ocorrência. Evan também foi junto e deu seu depoimento, confirmando cada detalhe do que tinha testemunhado. O oficial de plantão ouviu a história com atenção crescente, e quando Jordan mostrou seu distintivo militar e se ofereceu para prestar depoimento oficial, o homem ficou visivelmente mais sério e atento. Isso é extremamente grave. O oficial disse, fazendo anotações detalhadas. Um policial agredindo uma cidadã civil. Isso não pode e não vai ser ignorado. Jordan concordou. E não será. Vou garantir pessoalmente. Maya assinou todos os documentos necessários e quando finalmente saiu da delegacia, já passava da 1 da manhã. Jordan estava esperando do lado de fora, encostado em um veículo escuro. Você não precisava esperar, Maya disse surpreendida. Eu quis esperar. Jordan respondeu, você vai ficar bem indo para casa? Maya olhou para o céu escuro, onde nenhuma estrela conseguia brilhar por causa das luzes da cidade. Eu acho que sim. Ainda estou tentando processar tudo isso. É completamente normal. Leva tempo. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Então Maya perguntou, você já passou por algo parecido? Jordan sorriu de leve, mas havia uma tristeza antiga nos olhos. Já vi muitas coisas. Coisas bem piores. Por isso sei que não dá para ficar parado quando alguém está sendo machucado injustamente. Maya sentiu uma onda profunda de respeito por aquele homem que tinha aparecido do nada e mudado completamente o rumo da noite mais assustadora de sua vida. Obrigada, de verdade. Por tudo, Jordan acenou com a cabeça. Se cuida e nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena ou inferior. Você é muito mais forte do que imagina. Com essas palavras, ele entrou no veículo e partiu, deixando Maya sozinha na calçada vazia. Ela ficou ali por mais alguns minutos, sentindo o frio penetrante da madrugada, mas também sentindo algo novo crescendo dentro dela. Coragem. 5 dias se passaram desde aquela noite na loja de conveniência. Maya voltou ao trabalho, mas o ambiente estava completamente diferente. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente entre todos os funcionários, e as pessoas olhavam para ela com reações variadas. Alguns colegas a evitavam, com medo de se associarem a problemas. Outros, porém, se aproximaram discretamente para oferecer palavras de apoio e encorajamento. No 5º dia, enquanto Maya reorganizava as prateleiras de bebidas, o gerente, Sr. Marcos, a chamou para o escritório administrativo. Ela foi com o coração apertado, imaginando que talvez estivesse sendo demitida por ter causado uma situação envolvendo um policial. Mas quando entrou no pequeno escritório,
Encontrou não apenas o gerente, mas também uma mulher de terno que ela nunca tinha visto antes. Maia, esta é a advogada Helena, representante jurídica da empresa, Marcos disse apontando para a mulher. Maia apertou a mão dela, confusa e preocupada. Aconteceu alguma coisa? Pelo contrário, Helena disse, sorrindo de forma reconfortante. A empresa está completamente do seu lado. Estamos entrando com uma ação formal contra o oficial Turner por agressão, invasão de propriedade comercial após horário de funcionamento e abuso grave de autoridade. Maia sentiu as pernas quase cederem. Sério. Completamente sério, Marcos disse, sua voz firme. E tem mais. A corporação policial também abriu uma investigação disciplinar interna rigorosa. Parece que o Major Jordan Cole entregou um relatório militar detalhado sobre todo o incidente. Maia sentiu o coração acelerar ao ouvir o nome de Jordan. Ele fez isso mesmo? Fez. E não parou por aí. Helena continuou. Ele conseguiu que outros casos anteriores envolvendo o oficial Turner fossem reabertos e revisados. Aparentemente, você não foi a primeira pessoa que ele intimidou e agrediu. Maia cobriu a boca com a mão, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não consigo acreditar nisso. Acredite, Marcos disse. Você foi muito corajosa, Maia. E agora, ele vai finalmente pagar por tudo que fez. Ela saiu do escritório sentindo-se mais leve do que em dias, mas também sentiu um desejo profundo e urgente de agradecer a Jordan pessoalmente. Ela não tinha o contato dele, mas lembrava vagamente que ele tinha mencionado algo sobre trabalhar em uma base militar nos arredores da cidade. No dia seguinte, durante sua folga, Maia pegou 2 ônibus e foi até a base. Na guarita de entrada, explicou quem era e por que queria falar com o Major Jordan Cole. O soldado de guarda a olhou com desconfiança inicial, mas após alguns minutos e várias ligações internas, permitiu que ela entrasse sob escolta. Jordan a recebeu em uma sala austera, com paredes cinzas e mobiliário mínimo, apenas uma mesa metálica e algumas cadeiras dobráveis. Ele parecia genuinamente surpreso, mas também contente em vê-la. Maia, não esperava sua visita. Eu precisava vir, ela disse, sentando-se. Precisava agradecer. Pelo que você fez. Pelo relatório, por se envolver, por tudo. Jordan deu de ombros com humildade. Só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Mas não foi só isso. Maia insistiu, a voz carregada de emoção. Você não precisava se envolver. Podia ter saído da loja e esquecido tudo. Jordan olhou pela pequena janela, onde um grupo de soldados treinava intensamente no pátio de exercícios. Eu já vi pessoas boas sendo destruídas por pessoas ruins. Aprendi que ficar em silêncio é ser cúmplice do mal. Maia sentiu os olhos arderem novamente, mas dessa vez de gratidão. As palavras dele ressoavam profundamente em sua alma. Eles conversaram por quase 2 horas. Jordan compartilhou um pouco sobre sua carreira nas forças especiais, as missões que tinha realizado, os lugares que tinha visitado, as pessoas que tinha ajudado ao longo dos anos. Maia, por sua vez, falou sobre seus sonhos adiados, sobre a faculdade que queria fazer, sobre a luta diária para construir uma vida melhor para si mesma e para a mãe. Quando finalmente se despediram, Maia sentiu que não tinha apenas encontrado um salvador naquela noite fria. Tinha encontrado um exemplo inspirador do tipo de pessoa que ela queria se tornar. Algumas semanas depois, o caso de Turner foi formalmente para julgamento disciplinar interno. Ele foi destituído do cargo, perdeu todas as patentes e condecorações e ainda responderia a múltiplos processos criminais. A história ganhou considerável repercussão na mídia local e muitas outras vítimas anteriores do oficial começaram a aparecer, encorajadas pela coragem que Maia tinha demonstrado. Maia se tornou uma figura respeitada na comunidade. Algumas pessoas a paravam na rua para elogiar sua bravura, outras para compartilhar suas próprias histórias silenciosas de abuso e intimidação. E embora tudo aquilo fosse às vezes esmagador, Maia sabia no fundo do coração que tinha feito a coisa absolutamente certa. Uma tarde, enquanto fechava a loja no horário normal, ela viu Jordan parado do outro lado da rua, encostado casualmente em um poste de iluminação. Ela sorriu amplamente e acenou. Ele acenou de volta. Você vai ficar aí só observando? Maia gritou, rindo pela primeira vez em semanas. Jordan atravessou a rua com passos tranquilos. Só queria ter certeza de que você estava realmente bem. Ela sorriu com sinceridade.
Estou bem. Melhor do que estive em muito tempo. Graças a você. Graças a você mesma. Jordan corrigiu gentilmente. Você teve a coragem de não se calar, de não aceitar o inaceitável. Eles caminharam juntos pela calçada, conversando sobre coisas simples e cotidianas. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Maya se sentiu verdadeiramente livre. Livre do medo que tinha carregado por tanto tempo, porque ela tinha aprendido uma lição fundamental. Às vezes, a pessoa mais poderosa no ambiente não é aquela que grita mais alto, nem aquela que tem uma arma ou um distintivo. É aquela que se levanta, mesmo com todo o medo do mundo, e simplesmente diz: não, isso não está certo. E naquele fim de tarde, com o sol se pondo por trás dos edifícios e as ruas gradualmente enchendo de movimento, Maya soube com absoluta certeza que nunca mais seria a mesma pessoa. Ela tinha encontrado sua própria força interior. Ela tinha descoberto sua voz. E absolutamente ninguém jamais conseguiria tirar isso dela. Porque a verdadeira coragem não é a ausência de medo. É fazer o que é certo mesmo quando se está completamente apavorado. E Maya tinha provado, para si mesma e para todos ao seu redor, que ela possuía essa coragem em abundância. A loja de conveniência continuou funcionando normalmente. Evan continuou fazendo seu trabalho silencioso e dedicado. Marcos continuou gerenciando o estabelecimento. Mas todos eles sabiam que algo fundamental tinha mudado naquele espaço. Ele tinha sido palco de uma injustiça grave, mas também tinha sido palco de resistência, de solidariedade e de justiça finalmente sendo feita. E sempre que Maya passava pelo local exato onde tudo tinha acontecido, ela não sentia mais medo ou vergonha. Ela sentia orgulho. Orgulho de ter resistido. Orgulho de ter falado. Orgulho de ter mudado não apenas sua própria vida, mas potencialmente as vidas de todas as futuras vítimas que Turner poderia ter feito. Meses depois, Maya finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para começar o curso de enfermagem. No primeiro dia de aula, enquanto entrava no campus da faculdade, ela recebeu uma mensagem de texto de um número que não conhecia. Era Jordan. Ouvi dizer que você começou a faculdade. Parabéns. Sempre soube que você era forte. Continue sendo essa pessoa incrível. O mundo precisa de mais pessoas como você. Maya sorriu, guardou o celular e entrou na sala de aula com a cabeça erguida. Ela não era mais apenas uma caixa de loja de conveniência que tinha sido humilhada e agredida. Ela era Maya, sobrevivente, lutadora e futura enfermeira que ia cuidar das pessoas com a mesma compaixão e coragem que Jordan tinha demonstrado naquela noite que mudou tudo. E enquanto o professor começava a primeira aula, Maya olhou ao redor para seus novos colegas e pensou: essa é apenas o começo. Meu começo de verdade. Porque às vezes, os finais mais dolorosos se transformam nos começos mais poderosos. E a história de Maya era a prova viva disso. Você não é ninguém. Entendeu? Posso acabar com tudo que você tem com um único telefonema. As palavras saíram da boca dele como lâminas, cada uma proferida com a intenção de cortar fundo. Maya sentiu o peito apertar, o ar ficando rarefeito, como se as paredes ao redor estivessem se fechando sobre ela. A temperatura havia caído drasticamente naquela noite. O vento frio batia nas janelas da loja de conveniência, fazendo o vidro tremer levemente. Maya estava prestes a trancar as portas quando a situação saiu completamente do controle. Era fim de semana prolongado, e o movimento tinha sido intenso durante todo o dia. Agora, às 23h, ela só queria terminar o fechamento e voltar para casa. Mas o destino tinha outros planos. Inscreva-se no canal e deixe um comentário dizendo de qual cidade você é, para sabermos até onde essa história chegou. E esperamos ouvir de você todos os dias nos comentários. A noite estava silenciosa, daquelas em que cada som parece amplificado. Maya estava atrás do balcão, conferindo os valores do caixa e preenchendo a planilha de fechamento. Ela trabalhava ali havia 2 anos, desde que tinha conseguido se mudar para a cidade grande, em busca de uma vida melhor. O salário não era grande, mas pagava o aluguel de um quarto simples e permitia que ela enviasse um pouco de dinheiro para a mãe que tinha ficado na cidade natal. Maya tinha 23 anos, sonhava em fazer faculdade de enfermagem e guardava cada centavo que conseguia economizar. Naquela noite, porém, seus sonhos pareciam muito distantes.
O sino acima da porta tocou. Maya ergueu os olhos e viu um homem entrando com passos firmes e pesados. Era o oficial Turner, conhecido em toda a região pelo jeito agressivo de lidar com as pessoas. Ele tinha acabado de sair de uma discussão acalorada com um superior por causa de uma denúncia de abuso durante uma abordagem de rotina. Seu humor estava péssimo, e ele procurava alguém em quem pudesse descontar a frustração acumulada. Turner caminhou diretamente para o balcão, ignorando completamente o aviso luminoso que piscava na porta. "Estamos fechando." Ele bateu a palma da mão no balcão, fazendo Maya dar um pequeno salto. "Ainda dá tempo de comprar, não é?" Ele disse com um tom que não deixava espaço para negociação. Maya respirou devagar, tentando manter a compostura. "Senhor, já passamos do horário. Estou finalizando o caixa. Se o senhor puder voltar amanhã pela manhã." Turner a cortou com um olhar gelado. "Eu não te perguntei se estava fechando. Eu disse que vou comprar. E vai ser agora." Maya sentiu o coração disparar. Ela sabia que confrontar um policial podia ser perigoso, mas também sabia que havia procedimentos que precisava seguir. O gerente sempre deixava claro: após as 23 horas, nenhuma transação podia ser registrada no sistema. Era a política da empresa, e descumprir isso significava demissão imediata. "Senhor, eu realmente não posso abrir o caixa novamente. O sistema já foi fechado e enviado para o banco de dados." Ela tentou manter a voz firme, mas um leve tremor a atraiu. Turner deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela ao se inclinar sobre o balcão. "Você acha que pode me dizer não? Sabe com quem está falando?" Maya engoliu em seco. Ela podia sentir o cheiro de café velho e raiva emanando dele. "Eu sei, senhor. Mas são as regras da empresa. Não tenho como mudar isso." Turner soltou uma risada amarga e curta. "Regras? Uma caixa de loja de conveniência vai me ensinar sobre regras?" Ele se inclinou ainda mais, e Maya instintivamente recuou meio passo. Do outro lado da loja, próximo à entrada dos fundos, o funcionário da manutenção, Sr. Evan, estava guardando os últimos equipamentos de limpeza. Ele era um homem de 50 e poucos anos, quieto e reservado, mas de bom coração. Ao perceber que algo estava errado, começou a caminhar lentamente em direção ao balcão, tentando avaliar a situação sem piorá-la. Maya viu Evan se aproximar pelo canto do olho e sentiu um alívio momentâneo. Mas Turner também notou. Ele virou a cabeça bruscamente e apontou o dedo para o homem. "Fica onde está, velho. Isso não é da sua conta." Evan parou imediatamente, hesitante. Ele trocou um olhar com Maya, que balançou a cabeça sutilmente, pedindo silenciosamente para que ele não se envolvesse. Ela não queria que outra pessoa sofresse consequências por causa dela. Turner voltou toda a atenção para Maya, e dessa vez seus olhos estavam ainda mais sombrios. "Você vai reabrir esse caixa agora, ou eu vou ter que te ensinar o que significa respeitar a autoridade." Maya sentiu as mãos começarem a tremer. Ela estava presa entre duas opções impossíveis. Se abrisse o caixa, violaria as normas da empresa e seria demitida. Se não abrisse, não tinha ideia do que aquele homem era capaz de fazer. "Senhor, por favor. Eu só trabalho aqui. Não quero causar problema para ninguém. Tarde demais para isso." Turner bateu a mão no balcão novamente, dessa vez com força suficiente para fazer alguns objetos próximos chacoalharem. "Você causou o problema no momento em que decidiu me desafiar." Maya sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente dele. Ela tinha orgulho, tinha dignidade, e não permitiria que aquele homem a despojasse disso. Mas então, sem qualquer aviso, Turner estendeu o braço por cima do balcão e segurou o pulso dela com força. O aperto foi brutal, e Maya não conseguiu conter um grito abafado de dor. "Me solta!" Ela tentou puxar o braço, mas ele apertou ainda mais. "Você não manda em nada aqui. Você não é nada, entendeu?" Ele cuspiu as palavras, e Maya sentiu o medo se transformar em verdadeiro pânico. Evan deu um passo à frente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz grave e firme ecoou dos fundos da loja. "Solte ela." Imediatamente, todos congelaram. Turner largou o pulso de Maya e virou o rosto na direção da voz. Das sombras entre as prateleiras de produtos de limpeza, um homem começou a caminhar em direção ao balcão. Ele era alto, ombros largos, e se movia com uma confiança silenciosa e controlada que parecia fazer o ambiente ao redor ficar mais denso. Maya piscou várias vezes, tentando enxergar melhor. Ela não tinha visto aquele homem entrar. Ele usava uma jaqueta escura, calça cargo
e botas resistentes. Seu rosto era calmo, mas seus olhos carregavam a intensidade de alguém que tinha visto situações que a maioria das pessoas só conhecia através de notícias. Quem é você? Turner perguntou, tentando recuperar o tom de autoridade na voz. O homem parou a cerca de 3 metros de distância, as mãos relaxadas ao lado do corpo, mas claramente preparado para qualquer movimento. Meu nome é Jordan, e você está cometendo um erro grave. Turner deu uma risada forçada e descrente. Erro? Você sabe quem eu sou? Eu sou policial. Posso te prender agora mesmo por interferência. Jordan não desviou o olhar nem por um segundo. Então me prenda. Mas antes, tire as mãos dela. O silêncio que se seguiu foi denso e sufocante. Maya mal conseguia respirar. Evan estava parado, segurando o celular no bolso, sem saber se deveria ligar para as autoridades. Turner, por sua vez, estava dividido entre a raiva e algo que começava a se parecer com dúvida. Ele observou Jordan atentamente, medindo o homem à sua frente. Havia algo nele, algo que não era comum em civis. A postura ereta, a calma inabalável, o controle absoluto da respiração. Turner tinha experiência suficiente para reconhecer quando estava diante de alguém com treinamento avançado, mas o orgulho ferido falou mais alto. Turner deu um passo em direção a Jordan. Você quer ser preso? É isso que você quer? Jordan não se moveu 1 milímetro. Não, mas você precisa sair daqui antes de cometer um erro que vai destruir sua carreira. A tensão no ar era palpável, como um fio de metal esticado ao limite, prestes a se romper. Maya olhava de um homem para o outro, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelos corredores vazios da loja. Turner cerrou os punhos. Ele estava acostumado a intimidar, a controlar situações, a fazer as pessoas se curvarem diante dele. Mas Jordan não se curvava. E isso o deixava ainda mais furioso. Você vai se arrepender disso, Turner disse, a voz baixa e carregada de ameaça. Jordan apenas inclinou a cabeça levemente para o lado. Talvez. Mas não hoje. E foi então que Turner perdeu completamente o controle. Turner avançou com um soco direto, colocando todo o peso do corpo no movimento. Era um golpe que ele tinha usado inúmeras vezes em confrontos de rua, rápido e brutal, projetado para derrubar o oponente imediatamente. Mas Jordan simplesmente não estava mais ali. Ele desviou para o lado com um movimento tão econômico e preciso que parecia que o soco de Turner tinha errado sozinho, sem qualquer interferência. Antes que Turner pudesse compreender o que tinha acontecido, Jordan segurou o pulso dele com firmeza, girou o braço em um ângulo calculado, e em menos de 3 segundos, Turner estava de joelhos no chão frio da loja, o rosto contorcido de dor e choque. Maya cobriu a boca com ambas as mãos, os olhos arregalados. Evan deu um passo à frente, mas parou, completamente paralisado pelo que acabara de testemunhar. Jordan mantinha a pressão no braço de Turner, o suficiente para imobilizá-lo completamente, mas controlada o bastante para não causar lesões graves. Você não sabe lutar de verdade, Jordan disse, a voz ainda absolutamente calma. Você só sabe usar força contra quem não pode se defender. Turner tentou se soltar, torcendo o corpo, mas cada movimento apenas intensificava a dor aguda no ombro e no pulso. Seu rosto estava vermelho, não apenas pela pressão física, mas pela humilhação de estar sendo dominado na frente de testemunhas. Me solta agora, seu... Ele tentou gritar, mas a voz saiu estrangulada pela combinação de raiva e orgulho despedaçado. Jordan olhou para Maya por cima do ombro. Você está bem? Maya, ainda tremendo, acenou com a cabeça lentamente. Estou. Obrigada. Jordan assentiu e, com um movimento controlado, soltou Turner. O oficial caiu para a frente, apoiando as mãos no chão gelado, respirando pesadamente. Ele ficou assim por vários segundos, tentando recuperar tanto o fôlego quanto o controle das emoções. Quando finalmente ergueu a cabeça, seus olhos estavam injetados de ódio puro. Você acabou de assinar sua sentença. Turner rosnou, levantando-se devagar. Eu vou inventar qualquer acusação e você vai apodrecer na prisão. Jordan não respondeu imediatamente. Ele apenas observava, esperando para ver qual seria o próximo movimento de Turner. E foi exatamente nesse momento que algo escorregou do bolso interno da jaqueta de Jordan. Um pequeno objeto metálico deslizou pelo chão de cerâmica polida e parou bem aos pés de Maya. Ela olhou para baixo e seu coração quase parou de bater.
Era uma identificação oficial. Um distintivo militar de forças especiais. Maya pegou o objeto com as mãos trêmulas e leu a gravação na superfície metálica. Major Jordan Cole, Unidade de Operações Especiais. Turner também viu. Ele congelou completamente, o sangue parecendo drenar de seu rosto em questão de segundos. Seu olhar foi do distintivo para Jordan e de volta para o distintivo, várias vezes. Não, isso não pode ser... Ele balbuciou, a voz agora desprovida de qualquer traço da autoridade anterior. Jordan estendeu a mão calmamente e Maya devolveu o distintivo. Ele o guardou de volta no bolso interno da jaqueta, sem pressa, sem drama. Pode ser. Turner deu um passo para trás, tropeçando levemente nas próprias pernas. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Agredir um oficial de forças especiais não era como brigar com um civil comum. Era um problema institucional sério, algo que poderia não apenas manchar, mas acabar completamente com sua carreira. Eu não sabia. Desculpa, Turner tentou se justificar, mas as palavras saíam fracas, desesperadas, patéticas. Jordan cruzou os braços sobre o peito. Isso muda alguma coisa? O silêncio foi a única resposta possível. Maya olhava para Jordan com uma mistura complexa de choque, alívio e profunda gratidão. Evan, ao fundo, finalmente relaxou os ombros tensos, percebendo que a ameaça havia sido neutralizada. Turner, de costas para a porta de entrada, tentou reunir os últimos fragmentos de sua dignidade despedaçada. Isso não vai terminar assim, ele disse, mas sua voz não tinha mais força alguma, apenas desespero mal disfarçado. Jordan deu um único passo à frente e Turner instintivamente recuou 2. Você tem 2 escolhas. Sair agora e refletir sobre o que fez, ou ficar e esperar que eu ligue para meus superiores e para os seus, e todos nós vamos juntos para a delegacia explicar por que você agrediu uma funcionária civil e atacou um oficial militar fora de serviço. Turner hesitou, o conflito visível em seu rosto. Ele olhou para Maya, que ainda segurava o pulso machucado, depois para Evan, que agora tinha o celular na mão, claramente pronto para gravar ou ligar para alguém. E então, sem dizer mais nada, Turner virou as costas bruscamente e saiu pela porta, empurrando-a com força. O som do vidro chacoalhando preencheu o silêncio pesado que se seguiu. Maya soltou todo o ar que estava segurando, sentindo as pernas ficarem fracas. Ela teve que se apoiar no balcão para não cair. Jordan se aproximou devagar, mantendo uma distância respeitosa. Você precisa registrar um boletim de ocorrência. Ele disse com firmeza, mas também com gentileza. O que ele fez não pode passar sem consequências. Maya olhou para ele, os olhos ainda brilhando de lágrimas contidas. Ele vai inventar alguma história. Ele disse que ia me destruir. Jordan balançou a cabeça. Não se você tiver testemunhas. E se eu estiver lá para depor exatamente o que aconteceu? Evan se aproximou também, colocando a mão no ombro de Maya em um gesto paternal. Ele está certo. A gente não pode deixar isso passar em branco. Maya mordeu o lábio inferior, pensando. Ela tinha medo. Isso era inegável e compreensível. Mas também estava cansada de se sentir impotente, de aceitar passivamente os abusos. Está bem, ela disse, a voz ganhando firmeza pela primeira vez na noite. Eu vou fazer o boletim. Jordan assentiu aprovando. Eu vou com você. Garanto que tudo seja registrado corretamente. Maya olhou para ele e pela primeira vez esboçou um sorriso fraco, mas genuíno. Por que você fez isso? Você nem me conhece. Jordan deu de ombros. Não preciso conhecer. Só preciso saber distinguir certo de errado. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, esperando que o ritmo cardíaco de Maya voltasse ao normal. Evan trancou a porta da frente com chave e apagou algumas luzes, deixando apenas a iluminação de emergência acesa. A loja agora parecia um lugar completamente diferente do movimentado estabelecimento comercial que era durante o dia. Você estava aqui o tempo todo? Maya perguntou, a curiosidade finalmente superando o choque. Jordan balançou a cabeça. Entrei pouco antes do horário de fechamento. Ia comprar algo rápido, mas vi que vocês estavam encerrando. Ia sair, mas ouvi a voz dele e achei melhor ficar para garantir que estava tudo bem. Maya sentiu um nó na garganta. Se você não tivesse ficado, ela não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Mas eu fiquei. Jordan disse simplesmente. E agora vamos garantir que ele responda por tudo que fez.
Maya assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Evan ofereceu uma garrafa de água, que ela aceitou com gratidão. Depois de alguns minutos, os três saíram juntos pela saída dos fundos. A noite estava gelada, e a rua praticamente deserta parecia estranhamente hostil. Jordan acompanhou Maya até a delegacia mais próxima, onde ela registrou formalmente o boletim de ocorrência. Evan também foi junto, e deu seu depoimento, confirmando cada detalhe do que tinha testemunhado. O oficial de plantão ouviu a história com atenção crescente, e quando Jordan mostrou seu distintivo militar e se ofereceu para prestar depoimento oficial, o homem ficou visivelmente mais sério e atento. Isso é extremamente grave. O oficial disse, fazendo anotações detalhadas. Um policial agredindo uma cidadã civil. Isso não pode e não vai ser ignorado. Jordan concordou. E não será. Vou garantir pessoalmente. Maya assinou todos os documentos necessários, e quando finalmente saiu da delegacia, já passava da 1 da manhã. Jordan estava esperando do lado de fora, encostado em um veículo escuro. Você não precisava esperar, Maya disse surpreendida. Eu quis esperar. Jordan respondeu, você vai ficar bem indo para casa? Maya olhou para o céu escuro, onde nenhuma estrela conseguia brilhar por causa das luzes da cidade. Eu acho que sim. Ainda estou tentando processar tudo isso. É completamente normal. Leva tempo. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Então Maya perguntou, você já passou por algo parecido? Jordan sorriu de leve, mas havia uma tristeza antiga nos olhos. Já vi muitas coisas. Coisas bem piores. Por isso sei que não dá para ficar parado quando alguém está sendo machucado injustamente. Maya sentiu uma onda profunda de respeito por aquele homem que tinha aparecido do nada e mudado completamente o rumo da noite mais assustadora de sua vida. Obrigada, de verdade. Por tudo, Jordan acenou com a cabeça. Se cuida, e nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena ou inferior. Você é muito mais forte do que imagina. Com essas palavras, ele entrou no veículo e partiu, deixando Maya sozinha na calçada vazia. Ela ficou ali por mais alguns minutos, sentindo o frio penetrante da madrugada, mas também sentindo algo novo crescendo dentro dela. Coragem. 5 dias se passaram desde aquela noite na loja de conveniência. Maya voltou ao trabalho, mas o ambiente estava completamente diferente. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente entre todos os funcionários, e as pessoas olhavam para ela com reações variadas. Alguns colegas a evitavam, com medo de se associarem a problemas. Outros, porém, se aproximaram discretamente para oferecer palavras de apoio e encorajamento. No 5º dia, enquanto Maya reorganizava as prateleiras de bebidas, o gerente, Sr. Marcos, a chamou para o escritório administrativo. Ela foi com o coração apertado, imaginando que talvez estivesse sendo demitida por ter causado uma situação envolvendo um policial. Mas quando entrou no pequeno escritório, encontrou não apenas o gerente, mas também uma mulher de terno que ela nunca tinha visto antes. Maya, esta é a advogada Helena, representante jurídica da empresa, Marcos disse apontando para a mulher. Maya apertou a mão dela, confusa e preocupada. Aconteceu alguma coisa? Pelo contrário, Helena disse, sorrindo de forma reconfortante. A empresa está completamente do seu lado. Estamos entrando com uma ação formal contra o oficial Turner por agressão, invasão de propriedade comercial após horário de funcionamento e abuso grave de autoridade. Maya sentiu as pernas quase cederem. Sério. Completamente sério, Marcos disse, sua voz firme. E tem mais. A corporação policial também abriu uma investigação disciplinar interna rigorosa. Parece que o Major Jordan Cole entregou um relatório militar detalhado sobre todo o incidente. Maya sentiu o coração acelerar ao ouvir o nome de Jordan. Ele fez isso mesmo? Fez. E não parou por aí. Helena continuou. Ele conseguiu que outros casos anteriores envolvendo o oficial Turner fossem reabertos e revisados. Aparentemente, você não foi a primeira pessoa que ele intimidou e agrediu. Maya cobriu a boca com a mão, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não consigo acreditar nisso. Acredite, Marcos disse. Você foi muito corajosa, Maya. E agora, ele vai finalmente pagar por tudo que fez. Ela saiu do escritório sentindo-se mais leve do que em dias, mas também sentiu um desejo profundo e urgente de agradecer a Jordan pessoalmente. Ela não tinha o contato dele, mas lembrava vagamente que ele tinha mencionado algo sobre trabalhar em uma base militar nos arredores da cidade.
No dia seguinte, durante sua folga, Maya pegou 2 ônibus e foi até a base. Na guarita de entrada, explicou quem era e por que queria falar com o Major Jordan Cole. O soldado de guarda a olhou com desconfiança inicial, mas após alguns minutos e várias ligações internas, permitiu que ela entrasse sob escolta. Jordan a recebeu em uma sala austera, com paredes cinzas e mobiliário mínimo. Apenas uma mesa metálica e algumas cadeiras dobráveis. Ele parecia genuinamente surpreso, mas também contente em vê-la. Maya, não esperava sua visita. Eu precisava vir, ela disse, sentando-se. Precisava agradecer. Pelo que você fez. Pelo relatório, por se envolver, por tudo. Jordan deu de ombros com humildade. Só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Mas não foi só isso. Maya insistiu, a voz carregada de emoção. Você não precisava se envolver. Podia ter saído da loja e esquecido tudo. Jordan olhou pela pequena janela, onde um grupo de soldados treinava intensamente no pátio de exercícios. Eu já vi pessoas boas sendo destruídas por pessoas ruins. Aprendi que ficar em silêncio é ser cúmplice do mal. Maya sentiu os olhos arderem novamente, mas dessa vez de gratidão. As palavras dele ressoavam profundamente em sua alma. Eles conversaram por quase 2 horas. Jordan compartilhou um pouco sobre sua carreira nas forças especiais, as missões que tinha realizado, os lugares que tinha visitado, as pessoas que tinha ajudado ao longo dos anos. Maya, por sua vez, falou sobre seus sonhos adiados, sobre a faculdade que queria fazer, sobre a luta diária para construir uma vida melhor para si mesma e para a mãe. Quando finalmente se despediram, Maya sentiu que não tinha apenas encontrado um salvador naquela noite fria. Tinha encontrado um exemplo inspirador do tipo de pessoa que ela queria se tornar. Algumas semanas depois, o caso de Turner foi formalmente para julgamento disciplinar interno. Ele foi destituído do cargo, perdeu todas as patentes e condecorações, e ainda responderia a múltiplos processos criminais. A história ganhou considerável repercussão na mídia local, e muitas outras vítimas anteriores do oficial começaram a aparecer, encorajadas pela coragem que Maya tinha demonstrado. Maya se tornou uma figura respeitada na comunidade. Algumas pessoas a paravam na rua para elogiar sua bravura, outras para compartilhar suas próprias histórias silenciosas de abuso e intimidação. E embora tudo aquilo fosse às vezes esmagador, Maya sabia no fundo do coração que tinha feito a coisa absolutamente certa. Uma tarde, enquanto fechava a loja no horário normal, ela viu Jordan parado do outro lado da rua, encostado casualmente em um poste de iluminação. Ela sorriu amplamente e acenou. Ele acenou de volta. Você vai ficar aí só observando? Maya gritou, rindo pela primeira vez em semanas. Jordan atravessou a rua com passos tranquilos. Só queria ter certeza de que você estava realmente bem. Ela sorriu com sinceridade. Estou bem. Melhor do que estive em muito tempo. Graças a você. Graças a você mesma. Jordan corrigiu gentilmente. Você teve a coragem de não se calar, de não aceitar o inaceitável. Eles caminharam juntos pela calçada, conversando sobre coisas simples e cotidianas. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Maya se sentiu verdadeiramente livre. Livre do medo que tinha carregado por tanto tempo, porque ela tinha aprendido uma lição fundamental. Às vezes, a pessoa mais poderosa no ambiente não é aquela que grita mais alto, nem aquela que tem uma arma ou um distintivo. É aquela que se levanta, mesmo com todo o medo do mundo, e simplesmente diz, não, isso não está certo. E naquele fim de tarde, com o sol se pondo por trás dos edifícios e as ruas gradualmente enchendo de movimento, Maya soube com absoluta certeza que nunca mais seria a mesma pessoa. Ela tinha encontrado sua própria força interior. Ela tinha descoberto sua voz. E absolutamente ninguém jamais conseguiria tirar isso dela. Porque a verdadeira coragem não é a ausência de medo. É fazer o que é certo mesmo quando se está completamente apavorado. E Maya tinha provado, para si mesma e para todos ao seu redor, que ela possuía essa coragem em abundância. A loja de conveniência continuou funcionando normalmente. Evan continuou fazendo seu trabalho silencioso e dedicado. Marcos continuou gerenciando o estabelecimento. Mas todos eles sabiam que algo fundamental tinha mudado naquele espaço. Ele tinha sido palco de uma injustiça grave.
mas também tinha sido palco de resistência, de solidariedade e de justiça finalmente sendo feita. E sempre que Maia passava pelo local exato onde tudo tinha acontecido, ela não sentia mais medo ou vergonha. Ela sentia orgulho. Orgulho de ter resistido. Orgulho de ter falado. Orgulho de ter mudado não apenas sua própria vida, mas potencialmente as vidas de todas as futuras vítimas que Turner poderia ter feito. Meses depois, Maia finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para começar o curso de enfermagem. No primeiro dia de aula, enquanto entrava no campus da faculdade, ela recebeu uma mensagem de texto de um número que não conhecia. Era Jordan. Ouvi dizer que você começou a faculdade. Parabéns. Sempre soube que você era forte. Continue sendo essa pessoa incrível. O mundo precisa de mais pessoas como você. Maia sorriu, guardou o celular e entrou na sala de aula com a cabeça erguida. Ela não era mais apenas uma caixa de loja de conveniência que tinha sido humilhada e agredida. Ela era Maia, sobrevivente, lutadora e futura enfermeira que ia cuidar das pessoas com a mesma compaixão e coragem que Jordan tinha demonstrado naquela noite que mudou tudo. E enquanto o professor começava a primeira aula, Maia olhou ao redor para seus novos colegas e pensou: essa é apenas o começo. Meu começo de verdade. Porque às vezes, os finais mais dolorosos se transformam nos começos mais poderosos. E a história de Maia era a prova viva disso.